Nossa pré-aula de hoje, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre a promessa de um coração novo. O nosso texto áureo nos diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática diz assim: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Esse trimestre nós estamos falando sobre promessas, né? De várias promessas que Deus tem nos feito. E uma das maiores promessas que nós temos é a salvação. Salvação. Mas a salvação ela vem através do sacrifício de Cristo Jesus. Sacrifício lá na cruz do Calvário. E quando nós reconhecemos esse sacrifício, nós nos convertemos. E como é que nós convertemos? O que é que causa essa conversão na nossa vida? Por que o homem se converte dos seus maus caminhos? O que é que provoca nele essa conversão? Por que é necessário essa conversão? E qual é o agente direto que trabalha nessa conversão? É de mim mesmo? Por que há necessidade e por que ocorre essa conversão dentro do ser humano? Seja ele mulher, criança, adulto, quando ele tem a consciência plena de que ele está fazendo as coisas erradas, e quando ele faz as coisas erradas, parece que tudo natural para ele, um homem natural assim, mas quando ele se converte, ele é iluminado. E a palavra é essa, iluminado. Porque ele vem das trevas para a luz. Então ele é iluminado, os seus caminhos é iluminado, a sua visão é iluminada, o seu futuro é iluminado. Ele começa a enxergar o que é certo, enxerga com nitidez. Porque no escuro você não enxerga. Aquilo que você fazia antes com naturalidade, agora você passa a fazer de uma maneira certa. Aquilo que para você era natural, que é o homem natural, agora você faz através do Espírito Santo de uma outra forma, de uma forma correta e certa. E o que é que provoca isso em nós, meus queridos? Como é que isso ocorre? Por que isso ocorre? Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador. E o Espírito Santo, qual é a função dele? Os irmãos sabem qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo, irmãos, é convencer. Convencer. O homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o homem natural não tem condições de realizar essa obra sozinho em si mesmo. Por mais que ele tente, ele não consegue. Por mais que eu queira, por mais que eu tenha força de vontade, se eu não estiver guiado, iluminado, convencido pelo Espírito, se ele não habitar dentro de mim, eu não vou conseguir realizar essa obra de conversão. Jesus Cristo, um dos seus maiores discípulos, ou seja, um líder nato chamado Pedro, ele diz assim: olha, Pedro, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Mas Pedro já andava com Jesus há quanto tempo? Conhecia Jesus, andou sobre as águas, viu milagres extraordinários. Mesmo assim, não era convertido. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que ele negou Jesus, se arrependeu amargamente, chorou, mas ele não tinha se convertido. Houve um arrependimento, mas ainda ele tinha medo. Mas quando é que ele criou ousadia de falar, de enfrentar, de colocar a sua vida, a sua vontade em segundo plano e colocar a vontade de Deus e a obediência a Deus em primeiro plano? Foi no dia de Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu
E alguém fica hoje orando, o Espírito Santo vai descer de novo. Não, ele já desceu, ele já está aqui. Ele não vai descer mais, ele já está conosco. Cabe a mim e a você aceitá-lo e ser dirigido por ele. Cabe a mim. Mas para isso tem que haver o quê? Conversão. E essa conversão não vem de uma outra forma, a não ser pela fé. Pela graça, por meio da fé. E essa fé não se adquire sem o quê? Sem a palavra de Deus. Ninguém se converte sem a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vem através da fé, no meu ouvido. Eu ouço a palavra, essa palavra desce para o meu coração. Quando ela desce para o meu coração, ela opera uma conversão. Eu acredito nessa palavra, eu creio por meio da fé, pela graça de Jesus. E é o Espírito Santo que vai trabalhando dentro de mim, me ensinando, me lembrando daquilo que está escrito. Isso é conversão. E quando ocorre isso, é sinal de que eu tenho um novo coração. Aquele prazer que eu tinha nas coisas erradas, ou naquilo que não agrada a Deus, que agrada a sua carne, agora mudou. Agora isso opera na minha vida, na minha alma. Eu não tenho mais prazer naquilo, mas o meu prazer é servir à vontade, ou fazer a vontade de Deus. Foi o que Jesus disse, a minha comida é essa. A minha bebida é isso, ou seja, tudo aquilo que eu preciso, o essencial na minha vida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando eu faço a vontade daquele que me enviou, eu estou sendo alimentado, eu estou crescendo. E quando eu faço isso, meu coração se alegra. Você percebeu como você faz a vontade de Deus, o seu coração ele se alegra? Não é assim? Você sente um gozo interior. Sabe qual é o segredo disso, meus queridos? Quando nós fazemos a vontade de Deus e nós nos alegramos, ainda que isso cause sofrimento, ainda que as pessoas não reconheçam, nós não precisamos de reconhecimento. Mas essa alegria, sabia que ela cura doenças? A gente que é feio fica mais bonito, diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Verdade. Você olha para um crente convertido, que ele está na presença de Deus, você não vê a aparência física, mas vê uma beleza exterior ou interior que parte dentro de um brilho diferente. E aí quando as pessoas olham para aquele camarada que às vezes foi tudo de errado, e aí você olha, nossa, aquela pessoa está diferente. Existe algo de especial naquela pessoa. Houve uma mudança. O mundo percebe. Porque há um coração novo, e é uma promessa de Deus. É uma promessa que Deus disse assim, olha, eu vou tirar esse coração duro, porque o nosso coração ele é duro. O nosso coração, irmãos, a nossa alma, o nosso homem interior, Paulo chama de homem interior. Eu não vou entrar muito na lição, porque nós ainda não temos a nossa aula, isso aqui é apenas uma pré-aula. Esse homem interior, quando ele é convencido, isso é um processo feito através da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com quem? Com a minha alma ou com o meu corpo? Com quem? Com quem o Espírito de Deus se comunica? Com a minha alma, com o meu corpo? Com quem ele se comunica? Com o meu espírito. O Espírito de Deus não fala a alma. Não fala ao corpo, ele fala ao espírito. E esse espírito fala à alma. E a alma convertida, ela age no corpo. Vocês sabiam disso? É aquele salmo que diz assim, oh minha alma, por que te perturbas em mim? Quem é que está falando ali? É o Espírito. É o Espírito. Recebe alegria. Porque o meu prazer, irmãos, o corpo físico, ele realiza aquilo que a alma deseja. É um templo que a alma ocupa, o espírito ocupa. Então, a conversão, o coração novo, quando se fala de alma, homem interior. É tudo junto, intelecto, coração, é tudo junto, que vai realizar a vontade da alma. Por quê? Porque sem a alma, o homem está morto. Você pode pegar um camarada de 18 anos
e fazer o que quiser com ele depois que ele tiver morrido, ele não vai sentir nada. Por quê? Porque está morto. É a alma que age no corpo. Enquanto a alma está ali, o corpo está vivo, ele tem emoção, ele tem dor, ele tem sentimentos, ele deseja. Ele usa a alma, usa o corpo para quê? Para realizar a vontade dela. Mas se a minha alma ouve a vontade da carne, ela vai fazer a vontade da carne. Mas se ela ouve a voz do Espírito, ela vai fazer a vontade do Espírito. Há uma guerra. Então, o que a promessa aqui de um coração novo, de um homem interior novo? Alguém que se alegra fazendo a vontade de Deus. É alguém que quando vê alguma coisa errada se entristece. Quando vê alguém bebendo, alguém jogando, alguém alterando, alguém fazendo qualquer coisa errada, ele se entristece. Por quê? Porque ele está sob o domínio do Espírito Santo. Agora ele faz a vontade de Deus. O Jeremias, lá em Lamentações, ele escreve assim: olha, Senhor, converte-nos. Converte a ti e nós nos converteremos. Porque ele via a situação da nação. Torna a dar a alegria de novo da tua salvação, diz o salmista Davi. Ou seja, tudo que nós temos, irmãos, parte diretamente de Deus. E aí eu ouço do Espírito de Deus, ele diz ao meu Espírito: olha, assim, assim, assim. Eu digo à minha alma. E aí a minha alma vai fazer o que é certo ou o que é errado. Ela é quem tem que dar ouvido à minha vontade, é que vai realizar, é que vai definir isso, para onde ela vai pender mais. Por exemplo, eu fico vendo aí a situação do drogado. Ele sabe que se ele usar aquela pedra de crack, vai matar ele. Mas a vontade de usar é tão forte que ele não consegue resistir. Não é isso? Não consegue resistir. Ele sabe que aquela bebida alcoólica, aquela droga vai matá-lo. Mas ele continua insistindo, por quê? Porque ele é fraco, ele não consegue, ele não tem forças em si mesmo. E o Paulo escrevendo, ele diz assim: olha, eu sou um homem miserável, porque aquilo que eu quero fazer, que é o certo, eu não consigo fazer. Porque o mal está dentro de mim. Quando eu quero fazer o certo, eu não consigo, mas o mal que está em mim prevalece, eu faço o mal. Aí ele chega à conclusão de que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem é que pode me convencer de fazer o certo? Quem é que vai me dar força? Aí ele começa a glorificar a Deus por Jesus Cristo. Porque através de Jesus Cristo, nós temos um novo coração. Uma nova mente. O salmista Davi, no Salmo 51, ele expõe isso de uma forma tremenda. Ele diz assim: olha, Senhor, eu pequei, fiz isso de errado, fiz tudo errado, mas torna-me dar a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo, dai-me um coração reto, um coração puro. Ou seja, algo que não tem imperfeições, mas que faça de acordo com a tua vontade. Então nós precisamos entender, irmãos, que é o Deus quem nos faz isso. Que é o nosso Deus quem provoca essa mudança em nós. E aí os judeus tinham uma definição muito errada do que era fazer a vontade de Deus. A aula é bem curtinha. E Jesus ele explana isso ali para aquela mulher samaritana. Os judeus acreditavam que eles chegariam no templo. O templo tinha que estar no lugar certo. Que era o lugar certo, era Jerusalém. Foi Deus quem determinou aquilo ali. Para o próprio Davi. Eles acreditavam que o lugar certo era aquele ali. Então eles tinham que subir para adorar a Deus naquele templo, lá em Jerusalém. E eles não gostavam, ou não tinham uma rixa muito grande com os samaritanos, porque os samaritanos acreditavam que era em outro monte. Porque ficou aquele dito do rei, Jeroboão lá. Fez os leões de ouro lá e eles tinham que adorar lá. E o que aconteceu? Isso dividiu o povo. Os judeus faziam as coisas certas, de acordo com a lei, mas não faziam de coração. Não era algo espontâneo, algo que eles faziam com prazer. Faziam por fazer. Ou seja, um rito mecânico. Hoje é o que nós fazemos, muitas pessoas fazem hoje. Hoje eu vou no culto, porque hoje é culto de terça-feira, eu vou lá aprender. Se eu não for, o pastor vai brigar comigo. Eu vou estar em falta com Deus.
Ou Deus exige que eu esteja lá. Errado. Hoje é ceia, eu vou ir porque é Santa Ceia. Então eu tenho que ir. Não é obrigação, irmãos, que nós temos, não é de estar aqui por obrigação. Eu não tenho que vir à igreja porque eu tenho uma obrigação de vir à igreja. É diferente. Eu venho porque eu tenho prazer em estar. Eu venho porque eu me alegro em estar na casa de Deus. Eu venho porque a minha alma sente vontade, sente ansiedade. Tem pessoas que vêm se arrastando. Eu vou lá. Não é essa forma. Você não é convertido. Você precisa se converter. Você precisa aprender a amar a Deus. Quando eu aprendo a amar a Deus, eu sinto vontade, alegria de estar na sua presença. E não é só na igreja, mas é em casa, no trabalho, onde eu estiver, eu tenho alegria de estar lá. E quando eu venho à igreja, eu venho muito mais cultuar a Deus, agradecê-lo por aquilo que Ele tem me dado. Esse é um coração grato. É o que Jesus está dizendo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar que eu esteja, eu vou estar adorando. Isso não é desculpa dizer assim, não, eu adoro a Deus em casa. Não, não tem nada a ver com isso. Eu não preciso da igreja para adorar a Deus. Não tem nada a ver. Não mude o sentido da palavra. Se eu adoro a Deus em casa, eu tenho muito mais alegria, muito mais vontade de ir à igreja. Por quê? Porque lá estamos todos reunidos em um só propósito. A Bíblia diz o quê? É onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando nós nos reunimos para adorá-lo, ele se faz presente de uma forma muito mais tremenda. Ele não disse que se tivesse um sozinho, ele não estaria. Mas ele, se tivesse 2 ou 3, ele estaria no meio deles, confirmando. E por muitas das vezes nós estamos sozinhos adorando a Deus e Deus se faz presente. Como já aconteceu comigo várias vezes. Mas isso, irmãos, não nos tira a responsabilidade de conversão todos os dias. Eu não posso permitir a me afastar de Deus. Isso vai me fazer cair num esfriamento. O meu coração vai se endurecendo. Vai virando pedra de novo. Vou contar uma experiência para os irmãos. Quando eu era muito novo, eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre fui um estudioso da Bíblia. Só para encerrar. Eu sempre estudei a Bíblia. Sempre gostei de estudar a Bíblia. Lia muitos livros. E sempre gostei, aprendi com alguns teólogos muito bons. Então sempre gostei de ler a Bíblia. Mas o meu coração era de pedra, eu não sabia. Mas um certo dia eu lá fui num culto. Tinha uma vida normal. Fui num culto, e era um culto de encerramento de congresso. E o pastor, presidente daquele campo, tomou o microfone. Ele não era o ministrante daquela noite. Os irmãos se lembram daquele pastor que morreu num acidente da TAM, Luiz Antônio, um negrão, pregava muito. Ele morreu naquele acidente da TAM que aconteceu aqui. Ele estava naquele avião. Eu gostava muito de ouvir aquele homem. Hoje vai pregar o Luiz Antônio, vou lá ouvir. Um teólogo, um homem de Deus, convertido, um homem de Deus mesmo. E na hora da mensagem, o pastor tomou o microfone e falou assim, hoje Deus mandou eu pregar. Eu falei, perdi o culto. Perdi o culto. O Luiz Antônio ia pregar, agora vai pregar. E ele leu um texto, irmãos. Imagina, final de congresso, Santa Ceia, ele fez junto. E ele me lê aquele texto. Comprei um campo. O rei convidou alguns convidados para vir na sua festa. E ele um comprou um campo, o outro casou-se, o outro comprou uma junta de bois. Eu falei, isso é mensagem de pregar em um congresso? Eu ali pensando, né? Hoje não sai nada. E aquele pastor ele começou a pregar. Ele começou a ministrar. E eu, mesmo que não aconteceu, eu fiquei prestando atenção na palavra. Querendo saber o que ia sair dali. Porque nós somos assim, críticos. Irmãos, ele começou a ministrar a palavra e como ele entrou assim na metade da mensagem, eu sentia como se alguma coisa viesse de longe. Já viu aquelas bazucas que derruba prédio? Aqueles guindastes que andam com uma bola de ferro, ele vem assim, vai batendo naqueles prédios grandes e vai derrubando. Eu sentia como fosse um negócio daquele. Cada hora que ele abria a boca, aquele negócio via pelo olho e batia aqui. Pum. Pum. Mas batia com força. A palavra batia como se fosse um martelo. Diretamente no meu coração.
E quando ele acabou de ministrar, eu saí dele como se eu tivesse sido todo arrebentado. Como se tivesse saído uma casca de pedra de volta do meu coração e eu saí dali convertido. E depois de uma semana eu já fui batizado com o Espírito Santo. Então houve conversão. Houve conversão. Nós não podemos acreditar que nós somos convertidos apenas, porque eu estou indo na igreja, eu estou convertido. Não, irmãos. É uma experiência extraordinária. Quem não sentiu isso precisa sentir. Quando eu me converto, eu estou na presença de Deus, eu recebo um coração novo. Um coração disposto a servir a Deus. Então, quem não sentiu isso, precisa sentir isso. Se já sentiu isso alguma vez e perdeu isso, precisa se converter de novo. Porque se o nosso coração for criando aquela casca, você morre. Se vocês ouvirem assistirem essas reportagens sobre animais, pega a tartaruga. Uma tartaruga tem um casco, não tem? Mas devido a ela andar no mar, o que acontece? Algumas bactérias, elas começam a criar uma casca mais dura sobre o casco dela. E parecem erupções de vulcão, assim, ó. Aqui dali é um animal, um parasita, que mora no casco da tartaruga. Se aqui dali não for arrancado, e você para arrancar, você vê que o casco fica mole por dentro. Se aquilo dali não for arrancado, ela morre porque ela não consegue respirar. Então, mesmo o processo que aí os biólogos, aquelas pessoas vão lá e pegam aquela tartaruga, vê que ela está toda morrendo, vai lá, vai arrancando aquilo com uma espátula grossa, com uma ferramenta, arranca tudo aquilo, lava, põe um remédio e ela volta para o mar e vive muitos outros anos. A palavra de Deus tem esse poder de arrancar tudo aquilo que está no nosso coração, impregnado, que não deixa ele respirar. São raízes de amargura que vão sendo criadas, vão endurecendo nosso coração vai endurecendo, nós paramos de ter fé nas pessoas, nós não acreditamos mais em nada. Deus usa alguém em profecia, você não acredita. Deus usa o pastor numa palavra, um irmão numa palavra, uma irmã, um jovem, você não acredita. Por quê? Porque o teu coração está duro, está fechado. Mas quando há conversão, você começa a crer. Você começa a ouvir. Então, preciso, irmãos, é necessário, é preciso que nós venhamos a ter um coração novo. É uma promessa de Deus para a minha e para a tua vida. E isso só vem através da palavra de Deus. Comigo aconteceu assim, com todos nós acontece assim. Quando a palavra vem, que ela penetra no nosso coração, ela quebra. E é o próprio Deus escrevendo a Jeremias, falando a Ezequiel, falando ao Paulo, falando ao Tiago, que a palavra dele é essa ferramenta que trabalha o nosso homem interior. E isso reflete no nosso homem exterior, para que nós possamos viver uma vida plena e nos convencermos que nós somos servos de Jesus com um coração novo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.